Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Luiz. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de história. Na aula anterior, nós falamos sobre a Grécia Antiga e a sua origem. Hoje nós vamos tratar em nosso conteúdo a cultura grega e o legado para a sociedade atual. Alguns aspectos importantes que nós vamos tratar hoje: religião, filosofia, medicina, Jogos Olímpicos e outros aspectos. Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre a religião grega. Observem a imagem que eu coloquei para vocês aí, alguns dos principais deuses gregos. Entre eles, Zeus, Hera, Ares, Afrodite, Poseidon, Atena, Apolo, entre outros deuses. E por que eu coloquei esta imagem para vocês? Primeiramente porque a cultura grega está relacionada aos seus deuses. Entre os povos da antiguidade, incluindo os gregos, muitos acreditavam em vários deuses. Por isso, podemos dizer que eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Acreditavam também que os seus deuses viviam no Monte Olimpo. O que vem a ser o Monte Olimpo? Uma montanha da Grécia que possui aí 2.917 metros de altura, a montanha mais alta. E eles pensavam que os deuses viviam por lá, ok? Outro aspecto importante envolvendo a religião grega, eles buscavam conhecer e explicar suas origens através de lendas e mitos contadas através aí dos deuses e dos heróis gregos. Outro aspecto muito importante da religião grega era a mitologia. O que vem a ser mitologia? Os gregos contavam muitas histórias sobre seus deuses e heróis. Essas histórias são chamadas de mitos. Observem aí que existe a palavra mitos. E esses mitos são um conjunto de histórias sobre deuses e heróis que vai trazer para nós o nome de mitologia. Então, quando você ouvir a palavra mitologia, lembre que são histórias contadas sobre os deuses e os heróis gregos, ok? Então vamos para o nosso próximo slide, que nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia. Nós só vamos abordar aqui um pouco os pontos mais importantes da filosofia, os filósofos mais importantes, ok? Então acompanhe comigo no slide. A palavra filosofia vem da origem de duas palavras gregas, philo, amor ou amizade, e a segunda palavra sofia, que significa sabedoria. Em sua explicação, filosofia quer dizer amor à sabedoria. A filosofia grega buscava explicar tudo o que existe, os seres humanos, o mundo, os acontecimentos e entre outros pontos da história da humanidade. Ok? Os principais filósofos, coloquei para vocês aí, Sócrates, Platão e Aristóteles. Uma frase muito importante e muito conhecida por nós, ligada ao filósofo Sócrates. Penso, logo existo. Ok? Então, acompanhe comigo no próximo slide, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre a cultura grega, desta vez sobre o teatro. O teatro nasceu na cidade de Atenas, no século 6 a.C., e era direcionada ao deus Dionísio, que também era conhecido por ser o deus do vinho. Dois aspectos importantes sobre o teatro criado pelos gregos. Era apresentada em ar livre, como vocês podem ver aí a imagem acima, e dois aspectos de gêneros teatrais, a comédia e a tragédia. A tragédia que tinha como tema a mudança drástica no destino das pessoas,
Já a comédia recorria ao humor para fazer críticas aos costumes e aos políticos, ok? Então vamos falar um pouquinho mais da história grega. Como eu disse para vocês, os gregos buscavam explicar a sua origem através de mitos e lendas sobre seus deuses e seus heróis. Entre dois personagens importantes da história grega, que podemos dizer aí, chamá-los pai da história. O primeiro, Heródoto, que também é conhecido como pai da história, que viveu entre 484 a 425 a.C. E o segundo, Tucídides, que viveu entre 460 a 400 a.C. Vejam que todos eles recorriam aos mitos e às lendas sobre deuses e heróis gregos. Então, a base da história grega está relacionada à história dos deuses. E o pai da história, principalmente a matéria de história que nós estudamos hoje, também é relacionada a Heródoto. Por isso ele é chamado de pai da história, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura e a escultura grega. Observem aí a primeira imagem acima que eu coloquei para vocês, que é do Parthenon. O que vem a ser o Parthenon? É um dos monumentos mais belos da arquitetura grega, erguido em homenagem à deusa Atena, com características do estilo dórico. O que vem a ser o estilo dórico? É um estilo cultural de construção que surgiu do povo dório, um dos responsáveis pelo surgimento da civilização grega, como nós estudamos na aula anterior. E o que a arquitetura tem a ver com isso? Muitos dos prédios arquitetônicos construídos na Grécia vai ser direcionada aos deuses gregos, ok? Então aí um aspecto muito importante. Em relação à escultura, as esculturas destinavam-se principalmente a representar imagens de deuses, heróis gregos e a figura humana, como vocês podem observar aí as duas imagens que eu coloquei para vocês abaixo. Vejam que possuem silhuetas do corpo humano, representando aí a natureza do corpo humano. Também embelezavam os exteriores e interiores dos templos gregos, ok? Então aí vejam que a escultura era muito importante para os gregos, assim como a arquitetura. Algumas construções de hoje são aí direcionadas ou são inspiradas pela arquitetura grega, ok? Então vejam a ligação do passado com o presente. Vamos então falar um pouquinho sobre a medicina. A medicina de hoje, nós sabemos que anda se desenvolvendo, que anda se evoluindo, mas o desenvolvimento da medicina nós podemos também atribuir aos egípcios e principalmente aos gregos. Por quê? Os gregos usavam fundamentos matemáticos e astronômicos, assim como os egípcios também usavam, ok? Então, há uma semelhança entre os gregos e os egípcios, sim, mas o que se destaca dos gregos é que Hipócrates, o pai da medicina ocidental, ok? Ele vai trazer alguns aspectos importantes. Primeiro, ele descobriu que as doenças possuem causas naturais. Então, as doenças estão relacionadas à natureza, tanto à natureza humana quanto à natureza que nós vivemos, o meio ambiente que nós vivemos. E também descobriu que estão relacionadas à falta de cuidado com a higiene. Então, quando você vai ali ao banheiro e você não lava a mão, Hipócrates descobriu
que aquilo poderia lhe causar doenças. E também descobriu que doenças levam a outras doenças. Ok? Tudo bem por aí? Então vamos ao nosso último aspecto da cultura grega. Jogos Olímpicos. Nós estamos na véspera dos Jogos Olímpicos de 2016, que será sediado pelo Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e não podemos deixar de dar uma abordagem sobre esse tema. A origem dos Jogos Olímpicos. Cidade de Olímpia, no ano de 776 a.C. Festas direcionadas a Zeus, principal deus grego, realizada de 4 em 4 anos. Proibia-se a participação das mulheres, tanto nos jogos quanto para assistir aos jogos. Então, era uma sociedade machista? Era. Okay? Mas não podemos deixar de falar aqui que não é mais assim a sociedade em que nós estamos inseridos. Os vencedores daquela época recebiam apenas uma coroa de louro. Observe a imagem à sua direita que eu coloquei para vocês. Hoje vocês veem aí os atletas receberem medalhas de ouro, medalhas de prata, de bronze. Naquela época não era bem assim, tá? A pessoa recebia apenas uma coroa de louro. O que vem a ser louro? Uma planta, um mato. Então, vejam a importância e o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos. Okay? Outras coisas muito importantes que eu quero destacar para vocês aqui, da história grega em relação à sua cultura, vai ser aí as guerras grego-pérsicas. O que são essas guerras? São guerras envolvendo a Grécia e a Pérsia. Lembra do filme 300? Então, o filme 300 vai contar um pouco dessa história. A guerra entre gregos e persas. E outra coisa muito importante que eu quero deixar para vocês aqui também é a Guerra do Peloponeso. O que vem a ser a Guerra do Peloponeso? Vai ser uma guerra entre as duas principais cidades-estados de Atenas. E quais eram essas cidades? Atenas e Esparta. Atenas, o berço da democracia grega. E Esparta, a cidade militarizada, aonde os meninos e as meninas, desde pequenos, já eram direcionados ao serviço militar. Os meninos para se tornarem bons guerreiros e as meninas para se tornar mães de bons guerreiros. Ok? Ficamos por aqui em mais uma aula de história. Obrigado e até a nossa próxima aula.